hoje, porque a gente vai falar a respeito da exploração, ainda não é exploração, mas a perfuração da foz ali do Amazonas, a procura de petróleo, né? O presidente Lula, desde o início do mandato agora, Lula 3, do governo Lula 3, vem pedindo essa licença ao IBAMA. O IBAMA demorou bastante, o IBAMA, que é o órgão aí regulador do meio ambiente, demorou bastante para liberar essa licença. Liberou ontem, a gente estava até ao vivo quando saiu essa notícia aqui no Portal Metrópolis, depois de muito tempo. Então hoje vou agregar mais uma pessoa aqui na nossa conversa. A gente recebe aqui nos estúdios do Portal Metrópolis Jean Paul Prats, ex-presidente da Petrobras e também ex-senador. Senador, posso te chamar de senador? Como é que o senhor prefere? Me parece que o Senado garante aí uma certa precedência sobre os outros títulos, né? Mas, enfim, como você preferir, ou de Jean, simplesmente. Muito boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pela gentileza de estar aqui conosco. Felipe também vai entrar na nossa conversa. Então, vamos começar. Senador, é o seguinte, tivemos então essa licença concedida aí depois de muito tempo. O próprio Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA, falou por diversas vezes dos grandes riscos que a bacia do Amazonas poderia correr por conta aí desse tipo de perfuração em busca de petróleo lá na foz do Amazonas. Lembrando que é ali no Amapá, bem pertinho do Amapá. E ontem a gente teve a notícia que seria ali perto do Oiapoque. É uma cidade famosa, né? Famosa por ser o ponto extremo do Brasil ali Exato. Ao norte. Agora, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, depois de 2 anos, mais de 2 anos de espera, por que justo agora a gente tem essa liberação para a Petrobras? O senhor que participou ativamente também desse processo, por que a gente pode dizer que teve essa liberação neste momento? Olha, Neila, não acredito que seja uma coincidência programada isso aí. Na verdade, existe um cronograma desse mundo, dessa concessão do petróleo, particularmente essa desse bloco da Foz do Amazonas, que tem essa previsão de um poço pioneiro e 3 poços contingentes, que vão depender do resultado do primeiro, né? É um programa exploratório mínimo assumido pela Petrobras junto à Agência Nacional do Petróleo, quando arrematou a concessão. Esse bloco é uma concessão federal. É bom que se diga, é bom que se lembre, existe um compromisso de investimento com garantia financeira depositada para cumprir esse programa de trabalho. A questão do zoneamento geral dessa região toda, para que se esquadrinhasse isso e se fizessem licitações de blocos nessa área, foi definida lá atrás, se não me engano, em 2012, depois de 2017, com entendimentos entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia. Esses blocos, portanto, estariam agora sujeitos ao licenciamento ambiental propriamente dito, que é quem vai autorizar as operações especificamente destinadas a cada bloco desse, a cada atividade, por exemplo, a perfuração de um poço. E nesse caso se trata de um poço exploratório, é um poço que vai pesquisar novas reservas de petróleo. Há todo o indício que existe formação de petróleo e, eventualmente, acumulação de petróleo nessa região, em volumes significativos, mas não há absolutamente certeza nenhuma, tá? Isso também é outra coisa que é bom se deixar claro. Os antigos geólogos e os mais proeminentes continuam afirmando hoje, por mais que você consiga visualizar através de técnicas 3D, 4D, 5D, infinito D, você só descobre se tem petróleo e afirma se tem petróleo quando perfura de fato e encontra o reservatório. E você só define uma reserva quando você faz vários poços para delimitar até onde, até que lugar e que volume e profundidade tem aquele reservatório que está impregnado na rocha. Portanto, ainda estamos começando a operação de todo esse conhecimento da Foz do Amazonas. É bom que se diga que também bacia da Foz do Amazonas, águas profundas, porque há muitos poços que já foram perfurados nessa mesma região, inclusive em áreas muito mais sensíveis, que próximos do mangue, próximos do litoral, bem mais próximos do que esses 150 quilômetros mar adentro em relação ao Oiapoque e 560 quilômetros mar adentro em relação à foz do Rio Amazonas. Então essa é a história hoje desse licenciamento. Os fatos foram ocorrendo, as análises, as discussões, as solicitações de mais estudos, as modificações dos planos de trabalho, inclusive do governo passado para esse, né? E acabou que ocorreu nesse momento
que eu acho até um pouco complexo e complicado, que é a véspera da COP. Agora, claro, cabe a nós, a gente pode discutir aqui mais a miúdo, discutir se realmente isso é uma contradição ou não, ou simplesmente faz parte do dia a dia da transição energética, que na verdade é uma evolução energética que o mundo vive hoje. Eu queria fazer uma observação antes de passar a palavra para o Felipe, porque é até interessante entrevistá-lo, senador, porque o senhor vai poder responder a parte política, enquanto senador que foi, também pela Petrobras, enquanto presidente que foi, e como ambientalista, né? Então, temos vários pontos de vista, vai ser muito boa a nossa conversa. Então, Felipe, tem a sua pergunta aí para o senador Jean Paul Prats? Eu acho que o Jean, primeiro boa tarde, senador. É um prazer estar com você Boa aqui tarde, discutindo Felipe. um assunto tão importante, né? E que causa paixão de vários lados, né? As pessoas que acham importante que o Brasil tenha independência energética e defenda, de certa forma, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que não é nada na Foz, né? A pessoa gosta de falar na Foz, mas como você bem mesmo disse, é 150 quilômetros afastado da Foz do Amazonas, e tem aquela pessoa que acha que o tal... Pode falar, estou ouvindo. 60 quilômetros da Foz do Amazonas, 150 do Oiapoque, que é mais lá na ponta. E o nome Foz do Amazonas advém do antigo mapa geológico brasileiro, que vem da década de 50, onde se considerava, se dividiu lá o litoral brasileiro em bacias sedimentares. E chamou-se Foz do Amazonas porque justamente é onde sai o rio e toda a área de influência da saída do rio, que tem aquela pluma marrom, né, que é aquela água mais amarronzada. Para você ter uma ideia, esse poço já está em águas azuis, em águas de alto mar, né, nem sequer está ali naquela região da pluma do rio. Perfeito esclarecimento. Aí tem esse lado, né, que acho que é importante o Brasil ter independência energética, gerar riquezas para a população do norte do Brasil, que é a população mais sofrida, né? Você vê, por exemplo, que os índices de desenvolvimento da região norte do Brasil, onde tem a floresta amazônica, são os piores, né? Você vê que a riqueza é grande debaixo do solo, em cima do solo nós temos a maior pobreza e miséria do Brasil, né? E ainda tem pessoas que defendem, né, que o Brasil não deve explorar nada, né? O tal ecologismo sem sentido nenhum. Aí eu queria que você falasse e abordasse o tema que você falou que queria abordar, eu vou aproveitar e fazer essa pergunta, né? Você acha que a transição energética, né, é algo dado, é algo que tem que ter um marco definido, ou é evolução aos poucos? E aí nessa esteira é importante sim o Brasil explorar petróleo e ainda usar, né, o petróleo como energia para poder desenvolver, inclusive, tecnologia para a economia verde, né? Pois é, Felipe. Na verdade, como você disse, a virtude estará em saber fazer essas coisas. Porque quando você se pega só o exemplo ruim, você vai dizer, olha, os prefeitos tais e tais, das cidades tais e tais, em determinadas épocas, utilizaram o royalties para fazer baile, para fazer festa, para fazer carnaval, e os royalties e a receita do petróleo no sul, no sudeste, no nordeste, eventualmente não serviu para nada, etc. Isso é um exagero, claro. Há muitos lugares em que a vida melhorou, e há muitos lugares em que cidades se transformaram. As universidades públicas brasileiras, muitas delas, um exemplo é o FRJ, outro exemplo é o FRN, do estado que eu venho, né, que construíram laboratórios de altíssimo nível, centros de excelência, todos com dinheiro do royalties, dinheiro do petróleo, e que hoje estão sendo usados, inclusive, para a transição energética. Agora, tem outro lado também, ainda desse mesmo chapéu, digamos assim, que diz respeito a essas comunidades. Ora, você utilizar, de fato, assegurar que as receitas petrolíferas advindas dessa exploração e produção dessa área venham a beneficiar essas comunidades, também é uma questão de vontade política e de execução operacionalmente política também. Quer dizer, os governadores, os prefeitos, os parlamentares, todos os que estão discutindo, os industriais, os líderes empresariais e principalmente também os líderes comunitários, os líderes sociais envolvidos nessa discussão,
precisam dizer, olha, já que isso vai acontecer, nós queremos assegurar que isso fique, por exemplo, na Amazônia, ou que parte disso seja utilizado na economia da floresta em pé, no benefício das comunidades de fato, porque também é muito bonito falar agora se descobriu essas comunidades, ninguém falava nelas. Aí precisou ir fazer um processo de licenciamento para perfurar um poço a 150 quilômetros mar adentro, para se descobrir que ali no Amapá, no norte do Amapá, no leste do Amapá, próximo ao Oiapoque, etc., tinha comunidades que estão vivendo na miséria, né? Da mesma forma que no offshore eólico e no offshore de petróleo, eventualmente também, é discutida a questão das comunidades pesqueiras, das colônias de pescadores. Ninguém dá a menor pelota para as colônias dos pescadores. É uma atividade que está em extinção, inclusive, devido aos perigos que essas pessoas correm. As pessoas correm desde perigos operacionais, em barcos completamente precários, medievais, eu diria, câncer de pele, etc. tal. Ninguém está nem aí para isso. Nós trabalhamos com as comunidades de pesca do Rio Grande do Norte, do Ceará e tudo isso, e nós conhecemos a situação desse pessoal. Então, dizer que agora vai uma plataforma lá para o meio e vai atrapalhar a jangada, o barco do camarada que estava passando ali. Isso é o de menos. O que ele está vendo, eventualmente, se não for mais um embuste político, essa que é a questão, é que ele ali poderia ter condição de, eventualmente, com a melhoria da economia em seu entorno, ter situações de agregar o mínimo valor ao seu pescado, por exemplo, ter uma mera máquina de fazer gelo, que nem isso eles têm. Então o camarada fica à mercê do especulador, do oportunista que compra lá o pescado, que sabe que aquilo é perecível e vai dando um preço cada vez menor à medida que o pescado vai apodrecendo, digamos assim. Então, essas coisas só aparecem quando esses processos existem. Aparecem pessoas de escritório, pessoas confortavelmente colocadas nos seus escritórios na Avenida Paulista, na Faria Lima, em outros lugares, discutindo essa coisa, quando na verdade o importante é dizer, olha, todos podemos conciliar esse processo. O fato de produzir este petróleo, de vir a produzir daqui a 8 anos, veja quanto tempo ainda vai faltar, porque tem muita operação para fazer ainda, construir plataforma, desenvolver a descoberta, fazer os outros 3 poços que eu mencionei para delimitar o reservatório. Isso aí não vai ter gota de óleo ali fluindo em menos de 7, 8 anos, tá? Então nós temos 8 anos para debater todo esse processo. E vai ter outro licenciamento complicado. Isso aqui é o licenciamento para furar cirurgicamente, ver se tem óleo, tirar a broca e ir embora com a sonda. Não fica nada lá. O grande licenciamento a gente está por vir, que é o licenciamento da instalação de produção, quando ela for concebida já com conhecimento geológico e operacional do poço, a grande estrutura que vai produzir. Vai fluir óleo, vai ter gente morando em cima de uma plataforma, vai ter o escoamento para onde isso vai, onde essa produção é medida para efeito de royalties e comercialização. Tudo isso não está absolutamente definido. Este processo de licenciamento da produção de petróleo será muito mais complexo. Se esse foi complexo, o outro será muito mais e muito mais rigoroso também. E vai envolver, evidentemente, compensações, contrapartidas, condicionantes de natureza socioambiental, não apenas ambiental, mas socioambiental, com as comunidades também que são afetadas ou podem ser beneficiadas por esse processo. Depende para que lado a faca corta e para que lado você quer trabalhar. Eu queria falar sobre os gumes dessa faca aí. Os benefícios, eles vão ser maiores que os riscos ambientais. Claro, a gente ainda não sabe o que vai sair ali de petróleo. Primeiro, precisa se avaliar a parte econômica, se é viável ou se não é viável. Se a parte econômica for viável, esse benefício é maior do que um possível prejuízo ambiental? Neila, essa é uma excelente pergunta, realmente. Os riscos valem a pena, né? A atividade de petróleo, como outras atividades, quaisquer atividades que interferem no meio ambiente, né? Eu costumo dizer assim, não para defender nenhum absurdo, tá? Mas pisar na areia da praia, caminhar na praia, afeta o meio ambiente, né? Você está ali caminhando, amassando a areia, tem bichos ali, enfim, qualquer coisa que o ser humano faça afeta, antropiza, digamos assim, o meio ambiente. A questão é o balanço entre riscos, benefícios e necessidades, né? No caso, nós, a humanidade, ainda precisa do petróleo, feliz ou infelizmente, goste-se ou não goste-se, durante um certo tempo. Nós estamos fazendo o nosso trabalho
como o Brasil, para chegar na COP. Hoje eu vi uma pessoa dizendo que moral o Brasil vai chegar na COP mandando os outros baixarem a emissão de carbono, sendo que nesse momento mesmo vai estar sendo perfurado um poço na bacia da Foz do Amazonas, mesmo que em águas profundas, etc. Isso com a mesma moral que tem um país que tem a energia, a matriz energética mais limpa das grandes economias, e eu arrisco dizer a mais limpa do mundo, de todas as nações, e a mesma moral também do país que produz um petróleo bastante descarbonizado, graças justamente à injeção do CO2 lá do pré-sal e do gás natural que vai acabando indo junto. Então a gente abre mão, inclusive, de parte do consumo do nosso gás natural para reinjetar, para servir de veículo, para injetar CO2 de volta, que não vem nem mais à superfície. Ele é injetado lá no fundo do mar, né? E também um país que criou praticamente os biocombustíveis viáveis no mundo, né, com o programa do etanol da década de 70. Então a gente tem enormes credenciais. Agora, o mundo vai deixar de usar petróleo de um dia para o outro porque você não vai produzir neste ou naquele local? Não, né? Quem está hoje no comando para mudar de fato essa questão do CO2, da emissão e do consumo de energia fóssil é mais o mundo consumidor do que o mundo produtor. Você deixar de produzir, o outro vai produzir. Se nós não produzirmos aqui, já se disse isso, não como argumento único, eu aceito, mas é um deles. A Guiana vai produzir, o Suriname vai produzir, a Nigéria vai produzir, países inclusive da própria Europa, né, tem produção ainda, o Reino Unido, a Noruega, no Mar do Norte, estão revitalizando poços de petróleo do Mar do Norte. Então, os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo hoje, mais do que a Arábia Saudita, para quem não sabe. Então, essa concatenação toda é muito mais do ponto de vista de consumo, porque está chegando a eletromobilidade extremamente viável. Eu sou, por exemplo, um petroleiro super afim, super amigo da eletromobilidade. Acho que, e tenho certeza quanto ao cenário, que em menos de 40 anos nós vamos ter eletrificado toda a nossa frota, no máximo admitindo hibridização com biocombustível, né? Acho que, inclusive, em menos de 70 anos, nós estaremos com a nossa indústria e economia em geral completamente eletrificada no Brasil. A gente vai chegar lá antes dos outros, como a gente chegou antes em outras metas. Então, nós podemos sim, e nós não estamos perdendo nenhum elan, nenhum status de liderança do ponto de vista de nação ambientalmente saudável e liderança, inclusive, criativa nesses processos, por estarmos perfurando um poço exploratório para saber se existe petróleo lá e depois ter toda uma discussão que vai levar, como eu disse, de 8 a 10 anos para frente sobre se vamos produzir ou não e como vamos produzir e para quem. Felipe, fica à vontade para perguntar para o senador. Eu estava aqui imaginando, né? O senador falou que essa primeira fase é uma licença prévia, né? E nem de perto é a complexidade de uma licença Produção. de operação de instalação, de produção. Aí você vê, por exemplo, que a novela que foi, né, aprovar pelo IBAMA a possibilidade de fazer pesquisas iniciais na margem equatorial, teve essa novela toda. Fico imaginando como é que vai ser a discussão de você fazer realmente a licença de produção. O senador, eu queria saber de você o seguinte, pela tua experiência, né? A tendência do petróleo na margem equatorial é ser semelhante à que a Guiana está explorando, né? Que é um petróleo de boa qualidade, e mais do que isso, né? Que levou a população da Guiana a ter crescimento econômico, a ter, de certa forma, diminuição da desigualdade social da Guiana, gerou riqueza para a Guiana. Você vê que o Brasil poderia dar esse passo caso encontre, né, o mesmo tipo de petróleo, a mesma quantidade de petróleo que a Guiana, ou você vê que não dá para ter essa afirmação tão direta, não? Olha, Felipe, eu sou muito cético em relação a essa afirmação só de que a Guiana só teve benefícios e tal. Claro que a Guiana é um país, é uma ex-colônia inglesa encravada ali no norte da Amazônia, todas as 3 Guianas, aliás, colônias de países europeus, não latinos, inclusive, e
tinha uma história, assim, um destino assim, um pouco alentador, digamos assim. Quando você encontra óleo, né, há uma euforia e há, de fato, uma melhoria aparente, pelo menos, da qualidade da economia e tudo. Se vai chegar em quem realmente precisa, como não chegou na Nigéria, como não chegou em Angola, mas como chegou em outros países que melhoraram seu nível de vida, claro, os países árabes são sempre uma exceção a se tocar, porque a quantidade foi brutal e, enfim, eles tomaram as reservas em suas mãos através de estatais, que hoje são estatais até bastante exemplificativas do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico. Então eles tomaram suas rédeas, seu destino, e hoje a gente diz que são monarquias, são ditaduras, são regimes fortes, etc. Mas isso é a parte política. Na parte econômica, de fato, eles acabaram tomando conta daquelas reservas, administrando aquilo a favor das suas nações, e outros países, como o Mar do Norte inglês e norueguês, geraram, por exemplo, norueguês era um país já era rico, claro, a Inglaterra poderosíssima, mas houve transformações também do ponto de vista geracional, no caso, por exemplo, da Noruega, em uma nação tecnológica. Hoje a Noruega exporta tecnologia offshore, não só para petróleo, como para várias outras coisas, já que tem a mistura de ser uma nação justamente de petróleo e de pesca, né? Veja como aí uma coisa pode ajudar a outra e não prejudicar, né? Mas eu acho que, por exemplo, afirmar apenas que a Guiana virou um paraíso e tal, não é verdade, tá? Isso eu tenho muito pé atrás, inclusive, em relação à Guiana, porque não é um país com instituições consolidadas. A gente sabe que ali vai rolar certamente muito escândalo de corrupção, muita questão ainda que vai acontecer, como outros países com a mesma configuração que encontraram petróleo também tiveram. Então ninguém aqui está no mundo de Alice. Porém, esse aprendizado, né, já se dizia que quando você aprende com a experiência dos outros é o que é mais inteligente. Quando você aprende com a sua própria experiência já não é tanto. Então, você está olhando os outros, você tem um histórico já, nós já estamos nos estertores da era do petróleo. Não é possível que a gente já não tenha entendido que há um fenômeno de doença holandesa, de estupefação com a riqueza que o petróleo traz de repente, e ele é um recurso finito, tem toda a consequência também do outro lado, de eventualmente enricar pessoas só da elite, ou só da classe dominante, ou da classe dirigente, em detrimento de pessoas miseráveis que continuam na miséria ou até agudizam suas misérias, e versus processos que você pode gerir, que foi o que eu me referi aqui, gerir a receita governamental petrolífera, que é sempre alta, diga-se de passagem, porque essa é uma indústria que aceita uma alta tributação em virtude dela ter altos lucros e produzir riqueza de onde não havia nada antes, né? Então, toda essa configuração de uma tributação possível bastante alta, com uma região bastante necessitada, bastante atrasada em relação ao resto do país e ao resto de outras nações do mundo, precisando fazer também transição energética. O que não falta é demanda. A questão é saber direcionar esses recursos sem desviá-los tanto de foco quanto de caráter, principalmente quanto de destino, né? Agora, senador, para finalizarmos, eu só queria entender o timing dessa decisão, né? Como eu disse, muito tempo aí que o IBAMA estava, demorando para liberar essa licença. E aí a gente tem um timing político interessante, no xadrez político, que é um momento em que o presidente Lula vai indicar um ministro ao Supremo Tribunal Federal, deixando ali parte do Congresso Nacional insatisfeita, inclusive o próprio presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Essa decisão de liberar essa licença neste momento, claro, vai deixar o senador Davi Alcolumbre alegre, além de outros parlamentares, até porque o Amapá é o estado dele, né? Isso para um momento de véspera de eleição é maravilhoso, para um presidente do Senado e para um senador. Podemos dizer que houve alguma interferência política para que essa licença saísse neste momento? Não, olha, absolutamente. Eu me recuso a acreditar que isso possa acontecer. Com um processo tão complexo, tão longevo, tão difícil, com tantas características técnicas, com altíssima responsabilidade ambiental, social, política, toda envolvida, se reduzir a um momento específico de agradar alguém, eu acho assim, se alguém está pensando desse jeito,
começa de novo, toca a fita de novo, porque vai ter que conversar com o senador Alcolumbre, vai ter que conversar com o Congresso, porque isso aí não é um beneplácito que o governo está fazendo a ninguém. O IBAMA levou muito tempo e muito trabalho e muito esforço, colocou condicionantes muito duras, né, complicadas. A Petrobras fez um trabalho responsável, sério, para atender essas condicionantes, e isso absolutamente, em momento nenhum, foi caracterizado como moeda de troca. E mesmo que agora alguém quisesse dizer para um senador Alcolumbre, presidente do Senado, ou para qualquer outro representante do Amapá, que isso é uma dádiva do governo, que é uma concessão que o governo está fazendo, estaria mentindo, estaria praticando um embuste político, porque não é. É um processo de licenciamento técnico, como a própria ministra Marina se referiu várias vezes, e não se pode brincar com isso, muito menos como moeda de troca política. Então, absolutamente, eu assim, consigo falar pelo que conheço do presidente Lula, das pessoas que também estão nesse processo agora, que isso absolutamente não faz o menor sentido. Não teria sentido nenhum dizer agora ao senador Alcolumbre que, olha, liberamos a Foz do Amazonas. Isso é um benefício para a Petrobras, para a sociedade brasileira, provoca um debate que, inclusive, não é muito simpático nesse momento de COP e tudo isso, mas a cronologia bateu desta forma. Infelizmente, né, acontece que agora, talvez até felizmente, né, nós tenhamos que pautar este debate e mostrar que isso talvez não seja uma contradição tão grande assim e que dá para conciliar as duas coisas e dá para tirar proveito, inclusive, de uma eventual descoberta lá da Foz do Amazonas para discutir todas essas ramificações de efeito social na própria vida do Amazônida, na economia da floresta em pé, como eu falei, na pesca artesanal, em todas essas atividades que a gente precisa ajudar com essa receita eventualmente advinda dessa descoberta. Muito bem, sigamos acompanhando todo esse processo. Como o próprio senador disse, é só o início, um início de 8 anos aí de uma pesquisa, para depois sim ter mais um imbróglio de licenciamento para saber se a gente vai conseguir mesmo explorar petróleo ali na região. Senador, muito obrigada pela gentileza de vir aqui até o estúdio do Portal Metrópolis. Obrigada pelos esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a vocês.